A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para a nossa edificação neste momento. Quero falar o tema sobre alerta. O que Jesus nos avisa, nos alertou. Então leia aqui no versículo de Mateus capítulo 24, versículo 35, que diz assim a palavra do Senhor: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o que Jesus quis dizer com isso? Que o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. Isso é o que Jesus está dizendo. Então eu quero falar sobre alertas. Alerta do que já passou, que já se cumpriu na palavra de Deus. Alerta do que está acontecendo nos dias atuais e alerta que o que vai acontecer em breve, assim como mostra a palavra do Senhor. O primeiro alerta que nós vemos na palavra de Deus, nós vemos no livro de Mateus capítulo 24, o versículo 13 diante, que diz assim: e quando os discípulos estavam assentado no Monte das Oliveiras, ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, eles chegaram em particular e disseram: mestre, mostra quando será a tua vinda e do fim do mundo. Jesus chamou ele em particular e disse: acatai vós, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muito. Então Jesus nos alertou que nos últimos tempos haveria falsos cristos, e já apareceu e continua aparecendo aí no mundo. Nós vemos que também Jesus nos alertou que não só falsos cristos que iam aparecer e enganar muito, também Jesus falou sobre guerras e rumores de guerra. Então Jesus nos alertou que as guerras iam acontecer e rumores de guerras. E nós vemos na palavra de Deus que já aconteceu a Primeira Guerra Mundial, já aconteceu a Segunda Guerra Mundial, é o cumprimento da palavra de Deus. E nós vemos que está se cumprindo cada vez mais os sinais da volta de Cristo, porque a palavra de Deus nos diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então tem que se cumprir tudo o que está escrito na palavra de Deus. E nós vemos que isso está se cumprindo cada vez mais e mais. Porque os sinais estão aí. Guerras, fomes. Nós vemos Mateus capítulo 24, versículo 7. Jesus também nos alertou que haveria fome. Eu vi uma reportagem que uma família comendo ratos para sobreviver e para não morrer, porque não tinha nada que tinha em casa de alimento, então estava comendo rato para sobreviver. Outro exemplo de outra família: o pai mata a mãe e 5 filhos, e depois se mata porque não tinha comida. Então nós vemos que fome é um sinais da volta de Cristo. Também vemos alguns sinais da volta de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 7. Jesus fala sobre peste. Peste significa doenças, pragas que estão surgindo cada vez mais e mais. Nós vemos aqui que a peste é doenças, e as doenças que já surgiu, estão surgindo: a AIDS, Ebola, Zika vírus, coronavírus, que é o Covid-19, e a peste negra, que já teve também. Então as doenças que estão surgindo, como nós vemos esse coronavírus, que agora há pouco ainda continua, e é o cumprimento da palavra de Deus. Então mostra que é um alerta para nós. Vemos que a palavra de Deus está se cumprindo, então é um alerta também para você
que ainda não tomou a sua decisão, não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Então, o cumprimento da palavra está aí. Nós vemos a palavra se cumprindo. Mateus capítulo 24, versículo 7, diz assim: terremotos em vários lugares. E nós vemos que já teve nos Estados Unidos, no Japão, até no Brasil, nós vemos também sinais de terremoto. Outros sinais também que nos mostram da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é que Mateus capítulo 7, também 24, versículo 7, mostra sobre o tsunami. Um tsunami que teve, que atingiu 7 países. E nós vemos que é o cumprimento da palavra de Deus. Também mais uns sinais da volta de Cristo, nós vemos no livro de Mateus capítulo 24, versículo, aqui, Mateus capítulo 24, o versículo 7, continua, a palavra de Deus nos mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias haveria também falsos profetas. Os falsos profetas marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como várias datas já foram marcadas, tanto para a volta de Cristo, tanto para o fim do mundo. E nós vemos que 1914 marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e não se cumpriu. Ele disse que foi um erro de cálculo, então marcou data para 1916, 1918, 1925, e todas essas datas falhou, porque a Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, dia e a hora ninguém sabe. Jesus não deixou data, dia e hora para que ninguém soubesse. Mas o falso profeta, ele não desiste, continua ainda marcando data, assim como Mantiná, no ano 2000, marcou a data do fim do mundo, mas não se cumpriu. Calendário Maia marcou data para o fim do mundo 2012 e não se cumpriu. Assim também com Nostradamus marcou data para 2013 e também Nostradamus marcou data para 2019, que era o fim do mundo. Também não se cumpriu nenhuma dessas datas a respeito da volta de Cristo e do fim do mundo. Mas os falsos profetas ainda continuam no ano 2020, dia 4 de abril, então eles marcaram data, é o tal de Romildo, marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e também não se cumpriu, porque os falsos profetas marcam data. Mas é um alerta que Jesus nos dá, que eles não param por aí, continuará a marcar data se Jesus não vir logo. Eles vão continuar marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo ao fim do mundo, e muitas pessoas foram enganadas por causa das falsas profecias dos falsos profetas. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que o dia e a hora ninguém sabe. Mas também nós vemos que a palavra de Deus continua, assim como Mateus capítulo 24, versículo 10, Jesus nos alertou dizendo que nos últimos dias haveria escândalo. Então Jesus disse, é necessário que os escândalos aconteçam, mas ai daquele que os escândalos vier por ele. E nós vemos que estão acontecendo escândalos em vários lugares. Nós vemos que veio escândalo pela sociedade, pela família, pelas políticas, escândalo, e também pela religião. Então muitas pessoas estão sendo escandalizadas pelo pecado, pelo que está acontecendo, mas Jesus nos alertou, dizendo que ia acontecer. E o que Jesus disse? Vigiai, vigia. Mateus capítulo 24, versículo 42. Jesus nos alertou, dizendo que nós devemos vigiar. Também a Bíblia nos mostra que quando esses sinais estivessem acontecendo, Jesus falou, vigiais, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E também em Mateus capítulo 24, 44, Jesus disse que ele vai vir na hora que não pensei. Então é um momento que ninguém está pensando, estão despercebidos. Então é um momento que Jesus disse que ele vai vir. Então vigie para que não seja pego de surpresa, porque os sinais nos mostram, está nos alertando que Jesus ele vem. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Mateus capítulo 24, 35, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós vemos aqui
que a palavra de Cristo está se cumprindo na íntegra. Tudo está se cumprindo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos alertou. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus falando assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Estamos num momento que muitas pessoas estão se esfriando por causa da iniquidade, por causa do pecado está aumentando, mas por falta do conhecimento, por falta da prática da palavra, a pessoa se esfria na fé. Porque a palavra de Deus diz assim: aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam, eu semearei o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento vendaval, bateu naquela rocha e a casa não caiu, porque está firmado sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é Cristo. Aqueles que estão firmados em Cristo, ele não cai, porque está firmado em Cristo. Aqueles que estão praticando a palavra não cai, porque está praticando a palavra de Deus e está firmado em Cristo. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Muitas pessoas que não estão firmadas em Cristo, quando vem os escândalos, o pecado, então ele cai, porque não está firmado na rocha, porque não está praticando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra que a gente devemos praticar a palavra de Deus para que a gente possa perseverar até o fim. Nós vemos que Jesus nos alertou. Então isto é um alerta para todos nós, para o cristão e o não cristão. Jesus deixou os sinais aí. Então é um alerta. Outros sinais que Jesus fala aqui: nos últimos dias haveria blasfêmia. Blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus Cristo, a blasfêmia contra a palavra de Deus. Então tudo está se cumprindo. Isto foi um alerta que o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje estão blasfemando de Deus? Quantas pessoas estão blasfemando do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas estão blasfemando contra o Espírito Santo e também blasfemando contra a palavra de Deus? Mas isto é um alerta. Tudo que está acontecendo é um alerta que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos alertou sobre todos que está acontecendo, todos os fatos. Nós vemos também que Jesus nos alertou que ele foi preparar uma morada. João capítulo 14, versículo 2 a 3, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar aonde? Na cruz. Mas virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus preparou uma morada na cruz, abriu a porta da salvação, o direito à salvação, e através de Cristo nós temos acesso de chegar ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então Jesus foi preparar uma morada. Então através da cruz ele traz o direito que a gente tem, o direito de salvação, através do sacrifício da cruz no Calvário. E através do sacrifício, através de Cristo, nós temos direito de ter uma morada no céu. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Não existe outro meio de salvação, não existe outro caminho senão através de Cristo. Então Jesus deixou esse alerta. João capítulo 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Muitas pessoas estão mostrando outro caminho, outro meio de salvação, mas Jesus nos alertou que a salvação é só através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Porque Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12: nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo da terra, que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo, que é o nosso Salvador. Então Jesus nos alertou que ele é o caminho e ele foi para o céu, mas ele prometeu que vai voltar. Nós vemos que o alerta é que ele prometeu que vai voltar, então vai se cumprir a palavra de Deus. Primeira carta de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor:
O mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram em Cristo para encontrar o Senhor nos ares. Então isso, Jesus nos alertou que Ele vem buscar o seu povo, a sua igreja. Então é um alerta, porque os sinais da volta de Cristo, guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, rei contra rei, blasfêmia, a iniquidade aumentando, esfriamento espiritual, as doenças. Então Jesus nos alertou que ia acontecer e nós vemos que o cumprimento está aí. Então também nos alertou que Ele foi para o Pai e disse que vai voltar para vir buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo também nos alertou, confirmando o que Jesus disse. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que ele diz assim: isso que eu vos digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então o apóstolo Paulo ele nos alerta que Jesus vem no momento, no abrir e fechar dos olhos. Será rápido o arrebatamento da igreja. Então nos alerta aqui que a igreja será arrebatada rápido. Então existe uma diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda fase da volta de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E quando Jesus vier para Israel, todos os olhos verá. Então isso nós cremos que Jesus virá em duas fases. A primeira fase para a igreja. A igreja, o mundo não vai ver Cristo. Quem vai ver Cristo é a igreja. Porque Paulo escreve que será no momento, no abrir e fechar dos olhos. E a palavra de Deus nos diz que assim como Ele é, nós veremos. Então quem vai ver Cristo no arrebatamento é a igreja. O mundo não vai ver Cristo. O mundo vai ver o acontecimento e vai saber que um povo sumiu. E vai ver o que vai acontecer depois do arrebatamento. Então aí nós vemos que quando Jesus vier para Israel, então todos os olhos verá. Então Jesus deixou Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus disse, Ele vem a hora que não pensei. Será um momento que você está despercebido. Então desperte, porque Jesus vem a qualquer momento. Nós vemos também que Jesus vem a qualquer momento, no abrir e fechar dos olhos, na hora que não pensei. Então não vai dar tempo. Não vai dar tempo para a pessoa se arrepender. Aqueles que estão vivendo uma vida de duplo sentido. Uma vida na igreja e outro pé no mundo. Então não vai dar tempo a pessoa se arrepender. Ou a pessoa se conserta e se prepara para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou se a trombeta tocar, ele vai ficar. Porque a Bíblia diz que não vai dar tempo. Será num momento, num abrir e fechar dos olhos. Quando nós vemos aqui na palavra de Deus, também não vai dar tempo pregar o Evangelho. Tem pessoa que não quer pregar o Evangelho, não quer anunciar as boas novas da salvação. Então não vai dar tempo você pregar o Evangelho. Então a Bíblia diz, pregue a palavra de Deus, faça a obra enquanto é dia, enquanto a noite não chega. A noite vem, enquanto não poderás mais pregar o Evangelho. E nós vemos que na vida, tudo tem o seu tempo determinado, mas que a gente tenha tempo também para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vem buscar a sua igreja. Então, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, não vai dar tempo você se preparar. A salvação é hoje, o tempo de aceitar é hoje, não deixe para amanhã, que amanhã pode ser tarde demais. Quando Jesus vier, não vai dar tempo você pregar o Evangelho para a sua família, os seus parentes, o seu melhor amigo, outras pessoas, porque a Bíblia diz pregar o Evangelho a toda criatura. Então devemos pregar o Evangelho enquanto é tempo. E também, quando Jesus vier, não vai dar tempo você que está afastado se voltar. Por quê? Porque ele diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 44, ele vem a hora que não pensei. Então você que está dando tempo para Jesus,
que não quer se voltar, então, se o arrebatamento acontecer, infelizmente você vai ficar, porque a palavra de Deus nos mostra que, assim como foi no tempo de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé o povo comia, bebia, casava e se dava em casamento, até que não perceberam, enquanto Noé entrou na arca e fechou-se a porta. Então, nesse momento, as pessoas estavam despercebidas, casando, bebendo, fazendo tudo o que queria, mas não perceberam. Então, é um alerta que Jesus nos deixou, que nós devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, é tempo de você se preparar, se voltar para a casa do Senhor. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele quer que você volte. Ele quer dar um abraço na tua alma, perdoar os teus pecados, dar uma veste nova, uma aliança nova, uma sandália nos seus pés. Então, que você possa voltar para a casa do Pai. Nós vemos também um alerta que Jesus mostra que Ele está vindo, assim como a Bíblia está se cumprindo, o mundo também nos alerta. Está aí. O mundo já se preparando para a chegada do anticristo. O mundo já está falando sobre um líder mundial, estão falando sobre um governo mundial, uma moeda mundial, já está falando sobre o chip que vai ser obrigatório no período que o anticristo estiver aqui. Então vai ser obrigatório usar o chip 666. Então vai ser no período que o anticristo está aqui. O chip que nós vemos aí, que a turma fala, isso é uma preparação para a chegada do anticristo e ele usar o chip. Simplesmente, naquele tempo, a gente via o disco vinil, do disco vinil depois veio a tecnologia, avançou e veio o disco, passou para o CD, depois passou para pendrive, Blu-ray e aí vai. E nós vemos que a tecnologia aumentou, mas o anticristo, quando vier, ele vai usar a marca da besta, que será o chip 666, e as pessoas vão ter que negar Jesus para aceitar o governo mundial, o anticristo. E nós vemos aqui Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o versículo 11, diz que as pessoas que vão morrer por não negar a Cristo. Então são aquelas pessoas que vão ficar no período do arrebatamento, que vão ficar, aí só tem uma opção: você negar o anticristo para se salvar. Não pode negar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Mateus capítulo, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 10, que esse que vem uma grande multidão. E o anjo fez a pergunta: quem são esses? De onde vieram? Estes vieram da grande tribulação, que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Então essas pessoas que vão ser mortas no período da grande tribulação, por não negar Cristo e não aceitar o governo do anticristo. Então é um alerta para aqueles que vai ficar no arrebatamento, porque aqueles que aceitar o governo do anticristo, então é o sinal da besta. Então quando Cristo vier, vai destruir todos aqueles que estão seguindo o anticristo. Então essa é um alerta. Então passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai se cumprir tudo que está acontecendo na Bíblia Sagrada. Nós vemos que vai acontecer o arrebatamento. Depois do arrebatamento vai vir aparecer o anticristo, vai surgir o anticristo. Ele vai trazer uma falsa paz para o mundo e muitos vão crer que ele é o Messias, até o judeu, porque a Bíblia diz que Jesus veio para Israel, mas Israel rejeitou Cristo. Está lá em João capítulo 1, versículo 11. Mas todo aquele que aceitou se tornou filho de Deus. Então Israel ainda está esperando o Messias. Nós, como igreja, se tornamos filhos de Deus e estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Israel está esperando ainda o Messias. Mas quando esse anticristo vier, ele vai fazer uma aliança entre o povo e vai também fazer uma aliança com Israel, com outras nações, e aí vai trazer uma falsa paz. Mas depois ele vai quebrar essa aliança, e nós vemos que quebrando essa aliança, aí começa a
grande tribulação. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, diz: nunca houve e jamais haverá tão grande tribulação como naqueles dias. Então, na grande tribulação, depois que o anticristo surgir, vai trazer uma falsa paz, faz aliança, engana Israel, engana ali as nações, e depois que quebra essa aliança, aí começa o período da grande tribulação. 7 selos abertos, 7 trombetas e 7 taças. É um período que será a grande tribulação. A Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá tão grande tribulação como naqueles dias. No tempo que nós estamos vivendo, a gente sabe que já houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas a Bíblia diz: nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele dia. Já houve também Sodoma e Gomorra. Deus mandou fogo e destruiu aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Mas a Mateus capítulo 24, versículo 21, continua dizendo: nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naqueles dias. Também já houve o tsunami, nós vemos que já teve o tsunami, também já teve as guerras, temos as pestes, que é as doenças, e nós vemos as doenças que já teve, as pragas, tudinho, e nós vemos que essa pandemia que teve do coronavírus, que é o Covid-19, parou o mundo. Então, nesse período, a Bíblia diz que será o pior momento da raça humana aqui na Terra, porque será o período da ira de Deus sobre a Terra. E nós vemos que os homens desmalharão de tanto terror que vai acontecer no mundo, e as pessoas que vão ser mortas por não negar a ira, o governo do anticristo, porque o anticristo vai irar contra o povo, aqueles que se converter a Cristo e não aceitar a marca da besta, que é o período da grande tribulação. Então Satanás vai se irar com esse povo, e muitos vão morrer por não negar a Cristo. E quando a Bíblia diz que agora no final, que Jesus vier para Israel, e nós vemos Apocalipse 1:7, aí vai se cumprir, que quando Jesus vier, todos os olhos verá. Então Jesus virá para a salvação de Israel. Jesus vai pisar aqui na terra, a Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 14, 4, 5, vai pisar aqui na terra, no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 13, versículo 6, a Bíblia diz assim que aonde Israel vai reconhecer Jesus como Messias, quando ele vê a marca nas suas mãos, e vai dizer: Senhor, que feridas são essas? E Jesus vai dizer: essas feridas eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então aí Israel vai reconhecer que Jesus, que está vindo agora, é o mesmo que foi crucificado lá. Então ele reconhece aí, neste momento, que Jesus é o Messias, o Salvador. Então Israel se arrepende nesse momento. E então aí Jesus vai separar bode e ovelha. A salvação para Israel, as nações que foram a favor de Israel também vão se converter, essas pessoas que estarão vivas, e aqueles que foram a favor ao anticristo, no seu governo mundial, a Bíblia diz que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, Satanás será preso por 1000 anos, para não enganar a nação. Depois haverá um milênio aqui na terra, um governo que vai ser governado por Cristo aqui na terra. Isso que nós cremos. Eu sou pré-tribulacionista, tem muitas coisas para nós aprender ainda, mais na frente tem mais coisas. Depois de 1000 anos, aí nós vemos que Satanás será solto, vai enganar as nações, mas Cristo vai destruir todo o seu exército e vai amarrar Satanás. Ele diz que um anjo desce, amarra Satanás e lança no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E nós vemos que ali acontece tudo isso. Mas isto é um alerta: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Então eu quero trazer esse alerta para você, que tudo que está na Bíblia Sagrada está se cumprindo. Todas as profecias, os sinais mostram que está se cumprindo. É um alerta. E também vai se cumprir o arrebatamento da igreja. Então se prepare para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo, se você quiser subir. Mas se você não se preparar, infelizmente vai ficar no período, se a igreja subir, o arrebatamento acontecer. Mas o tempo é hoje. Jesus está dando oportunidade para que você possa entregar sua vida a Cristo para ir para o céu. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Desejo a você
que você possa tomar sua decisão e aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isaías 55, versículo 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Busca a Deus, que Ele tem salvação para você e perdão. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.